Você que acessou a este canal, seja bem-vindo. Um canal que foi criado para a sua edificação espiritual. Fique até o final desta gravação. Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo foi também para nos prevenir, para nos vacinar e nos preparar para enfrentar as coisas que aparecem no meio do caminho, na nossa caminhada cristã, que parece nos amedrontar e deixar muitas pessoas assustadas, mas nós estamos muito bem prevenidos com os ensinamentos de Jesus. E uma dessas coisas que aparece pelo meio do caminho são os escândalos que assustam muita gente no século que estamos vivendo, que são dias de muitas trevas. Mas não se assuste. Estamos aqui para apresentar o remédio, porque Jesus nos preveniu com este remédio. Bom, e um dos seus ensinamentos foi a parábola do grão de mostarda, que está lá em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Marcos também cita, tá? Ali ele diz que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, a menor de todas as hortaliças. Mas plantada e crescendo fica uma grande árvore. Uma árvore tão grande que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. Preste bem atenção àquela parábola, tá? Então ali, tanto a parábola do grão de mostarda, como a parábola do semeador e muitas outras que Jesus citou, estas parábolas, o significado abrange todo esse tempo da graça que estamos vivendo, que já faz mais de 2000 anos. Então, com esses ensinamentos, Jesus estava ensinando e advertindo, nos prevenindo para o que ia acontecer durante todo esse tempo. Então, o significado destas parábolas abrange todo o tempo da graça. O tempo que o reino de Deus estava sendo ou está sendo implantado aqui. É a existência da igreja aqui na terra, tá? Então, abrange tudo isso. Ele estava ensinando, advertindo para o que ia acontecer dentro da igreja. Bom, mas vejamos aqui. Primeiramente, essas aves que se aninham dentro dos ramos das árvores, ou da árvore, tá? Vamos deixar que a própria Bíblia interprete, porque é a Bíblia que interpreta a Bíblia, tá? Não é o teólogo e nem o filósofo e nem ninguém, tá? Lá em Gênesis, vejamos, aquele sacrifício que Abraão foi oferecer, aquele holocausto ali que Abraão foi oferecer, lá em Gênesis capítulo 15 e 11, lembrando bem. Ele preparou ali o holocausto, os animais, e pôs ali para esperar a confirmação de Deus. E aconteceu que enquanto ele esperava, ele foi tomado por um sono, e diz que aves de rapinas vinham para tentar roubar aquele sacrifício. As aves de rapina vinham contra aquele holocausto, os pedaços dos animais, para devorar. E Abraão tinha que enxotar aquelas aves de rapina, tinha que expulsar elas para bem distante. Bom, agora vamos lá em Mateus capítulo 13,
parábola de Jesus que acabei de citar, a parábola do semeador, onde ele diz que o semeador semeou a semente na beira do caminho e veio as aves e comeram. As aves dos céus devoraram aquela semente que foi semeada. E não foi ninguém que interpretou, não, foi o próprio Jesus que interpretou a parábola e disse que essas aves que comeram a semente é o maligno, é o inimigo das almas que rouba aquela semente que foi semeada no coração do pecador para a salvação dele. Ele ouve a palavra de Deus, mas depois se esquece, como se nada tivesse ouvido. Jesus disse que é o maligno que vem e rouba aquilo que foi semeado. Então está interpretado. Jesus estava dizendo ali que durante toda a existência da igreja, essas aves dos céus, essas influências malignas, iam se aninhar dentro da igreja, dentro do reino de Deus, que o reino de Deus está implantado nos nossos corações, de todos os cristãos. É uma coisa invisível, não se pode dizer, está aqui, está acolá. Você lembra bem disso. A existência da igreja aqui na terra é o reino de Deus implantado. Mas Jesus disse que as aves do céu vinham se aninhar na sombra dessa árvore. Tá? Então vamos lá. Olha, no final do primeiro século da igreja, Jesus fez questão de mostrar como era que estava a situação da igreja já naquela época, no final do primeiro século. Então vamos mostrar aqui o que era que já tinha se aninhado dentro da igreja, para você ver essas coisas e não se assustar com o que você vê hoje. Jesus ordenou que João escrevesse aquelas cartas para as 7 igrejas da Ásia. Está ali em Apocalipse capítulo 2 e 3. Veja ali. Explicando bem para ficar melhor, 2 e 3 do Apocalipse, ali trata-se da história da igreja. É a existência da igreja aqui na terra, como estava naquela época. Se nós pudéssemos pegar o capítulo 2 e 3 do Apocalipse e emendar no final do livro de Atos dos Apóstolos, ficaria uma coisa também bem interessante. Mas aí também está mais interessante, porque foi como Deus quis. Atos dos Apóstolos é a história da igreja, como ela cresceu, desenvolveu e ficou como ficou. Agora, Apocalipse 2 e 3 é o que havia dentro da igreja naquela época. Vamos lá então. Na igreja de Éfeso, Jesus disse o seguinte, disse para João que dentro da igreja havia homens maus, que batia no peito e se dizia ser apóstolo, mas Jesus disse que não, eles eram mentirosos. E elogiou o pastor da igreja porque pôs eles de prova para testar se eles eram ou não eram. Coisa bem interessante. Olha o que tinha na igreja de Éfeso. Pessoas, homens maus, e que se diziam apóstolos e não eram. Está lá em Apocalipse 2 e 3. Vamos prosseguir. Já na igreja de Esmirna, Jesus disse o que tinha dentro lá. E disse, olha, lá tem pessoas, homens que se dizem judeus e não são. E Jesus mostrou quem eles eram. Jesus chegou a dizer que eles eram tão falsos, tão ruins, que chamou eles de sinagoga de Satanás.
Mas os fiéis, não, tratava-se de uma igreja. Os fiéis estavam lá, os sinceros estavam lá, os cristãos verdadeiros estavam lá, mas no meio deles tinha se aninhado essas coisas. Vamos lá. Tiatira, a terceira igreja, ou a quarta igreja, que é a Tiatira. Então, diz que ali tinha pessoas que adotavam a doutrina de Jezabel. Os fiéis estavam lá, os santos estavam lá, mas havia se aninhado dentro da igreja essas pessoas que adotavam a doutrina de Jezabel. Então aí está as coisas se aninhando dentro da igreja. Vamos lá. A igreja de Sardes, a coisa já tinha se generalizado, se espalhado mais. Que Jesus disse que aquela igreja ali estava como quem vive, mas estava morta. Parecia viver, mas estava morta. E somente algumas pessoas ali dentro não contaminaram as suas vestiduras. Nós estamos aqui mostrando, não é a doença. Não estamos aqui, não é para falar de escândalos, mas é para mostrar o remédio, a solução para ele, porque Jesus tratou de nos prevenir contra essas coisas, para que não venhamos a tropeçar, tá? Já na igreja de Laodiceia, tá? Vejamos aqui, a Filadélfia, primeiramente a Filadélfia, tinha as pessoas que se diziam judeus, estavam lá também, e não eram. Mas só que Jesus elogiou aquela igreja e não reprovou mais ninguém. E disse que a coisa ali estava controlada, tá? E disse que essas pessoas falsas, elas viriam a se humilhar na igreja, que é uma boa notícia. Já em Laodiceia a coisa estava totalmente descontrolada, tá? Olha, a situação estava tão em uma certa situação que é como você vê hoje. Você vê as coisas na igreja que dá aquela ânsia, mas calma. Jesus também sentiu isso com a igreja de Laodiceia. Ele disse sobre aquela igreja: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, dentro daquela igreja de Laodiceia, as aves de rapina tinham se aninhado tanto dentro da igreja, os escândalos tinham se espalhado tanto, as falsas pessoas, que a igreja estava totalmente morta. Jesus não elogiou ninguém. E disse: estou a ponto de, né? Então o próprio Jesus sentiu ânsia com aquelas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Olha, você que está assistindo essa gravação, isso aqui é para mostrar para você que essas coisas Jesus nos avisou. Jesus nos ensinou como nos prevenir. E uma das maneiras de se prevenir é você tomar conhecimento que a Bíblia, a palavra de Deus, nos avisa de todas essas coisas. Se você não for ensinado sobre essas coisas, se não mostrarmos essas coisas para você, você vai se assustar, você vai se escandalizar, você não vai resistir a essas coisas. Mas estamos mostrando para você que Jesus disse que a igreja seria como uma grande árvore que ia crescer, e as aves do céu vinham se aninhar nos seus ramos, tá? Agora vamos ao ensinamento do escritor aos Hebreus. Olha o que ele disse. Ele disse assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aí sim, aqui está o remédio. Aqui está como se preparar.
Tem tanta gente aí ensinando que a pessoa tem que orar dia e noite, jejuar dia e noite, e coisa essa e coisa aquela. Mas pouco se ensina a ler a Bíblia, se aprofundar na palavra de Deus, conhecer essas coisas. Olha o que Jesus avisou. Olha o que já tinha dentro da igreja no final do primeiro século. E nós, conhecendo essas coisas, nós não vamos se assustar com nada, nem com escândalo, nem com A, nem com B. Agora, você olhando para Jesus, você não vai ver defeito nenhum. Você vai ver ali o sacerdote perfeito, o salvador perfeito, o pastor perfeito, o salvador perfeito, o intercessor perfeito. Então, como se preparar para enfrentar esse dia de trevas, que os escândalos deixam muita gente assustado e muita gente cai e tropeça, volta para trás e desiste de seguir o caminho da salvação. Não, não deixe que isso aconteça com você. Procure primeiramente olhar para Jesus, que não tem defeito nenhum. Se você olhar para aquele pastor que pecou, você vai cair. Se você olhar para aquele cristão que anda todo errado, você vai cair. Se você olhar para aquela pessoa que adulterou e olhar só para ele, você vai cair também. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não se congregar normalmente, você vai cair também. Mas saiba, pode se preparar, porque você vai continuar vendo os escândalos mundo afora aí. Porque Jesus avisou que as aves dos céus iam se aninhar dentro da igreja. E essas aves dos céus são influências malignas. O inimigo das almas que tenta impedir a sua salvação, que tenta impedir você permanecer no caminho, que faz de tudo para você voltar para trás. Mas não deixe que isso aconteça com você. O escritor aos Hebreus disse: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Essa é a posição que você tem que permanecer. E não se assuste, você vai continuar a ver escândalo em toda a história do cristianismo. Jesus já deixou claro que somente na consumação dos séculos é que o joio vai ser separado do trigo, está escrito. Então, para que se escandalizar? E a igreja é o lugar onde Jesus disse que nós temos que ajuntar as pessoas ali para ouvir a palavra de Deus, os bons e os maus. Muitas pessoas chegam e se consertam, e outras não. Então fica claro aqui: o joio só será separado do trigo somente na consumação dos séculos. E os fiéis estão ali dentro da igreja, aqueles que querem a salvação estão ali dentro da igreja. E aqueles que chegam ali somente por outros interesses estão lá também. Mas aqueles que querem a salvação, que procuram aprender a palavra de Deus, esses permanecerão salvos. E não se abalarão com escândalo nenhum. Seja você um deles. Então, você está convidado a permanecer, a aprender o que está escrito nas palavras de Jesus e nunca se assustar com as coisas que acontecem. Estamos vivendo dias de trevas e o joio só será separado do trigo somente na consumação dos séculos. Eu agradeço a você que ficou até o final dessa gravação. Deus te abençoe ricamente.